A definição de sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Na sepse, a resposta do corpo à infecção acaba causando danos aos órgãos, levando eventualmente à falência deles e à morte. É importante saber que nem todos os pacientes com infecção têm sepse, mas qualquer infecção tem potencial de levar a sepse. Em geral, a disfunção orgânica na sepse resulta do aumento das demandas metabólicas, combinado com circulação insuficiente, ou seja, aumento da demanda e redução do suprimento. É normal que uma resposta inflamatória seja gerada em uma relação à infecção, mas isso tende a ser localizado e inclui a resposta inata, liberação de citocinas e recrutamento de células inflamatórias como neutrófilos e macrófagos. Na sepse, no entanto, essa resposta é desregulada, o que não significa necessariamente que seja excessiva, mas é suficiente para prejudicar o funcionamento normal do corpo. Dissemos que a circulação é comprometida na sepse, e é aí que o conhecimento de alguns aspectos da fisiologia torna a sepse muito mais fácil de entender. Os componentes que afetam a circulação sanguínea são o débito cardíaco, dado pelo volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca, e a resistência vascular sistêmica, que é a resistência que o sangue encontra nos vasos sanguíneos, também conhecido como pós-carga. Quando esses dois são multiplicados juntos, eles fornecem a pressão arterial média, que é um determinante importante de perfusão e, portanto, do fornecimento de sangue para os tecidos. Uma das principais características da resposta imunológica desregulada é a liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador, produzindo vasodilatação sistêmica envolvendo tanto artérias quanto veias. O problema com isso é que há menos retorno venoso de sangue, conhecido como pré-carga, e, portanto, uma redução do volume sistólico, consequentemente, do débito cardíaco. Para manter o débito cardíaco, o coração deve bater mais rápido e, nas fases iniciais, tende a conseguir fazer isso. No entanto, se não for tratado, eventualmente haverá falha cardíaca. A vasodilatação também afeta as artérias, reduzindo a resistência vascular sistêmica, o que significa que a pressão arterial média é reduzida e essa baixa pressão sanguínea pode resultar em perfusão reduzida para os órgãos. Quando a hipotensão é grave o suficiente, é definido como choque séptico, que é uma forma de choque distributivo. Além disso, o óxido nítrico também pode reduzir diretamente a contratibilidade dos miocárdios, diminuindo assim a capacidade do coração de bombear sangue efetivamente. A sepse apresenta aumento de permeabilidade dos vasos sanguíneos, o que permite que o fluido extravase e reduza ainda mais o volume circulante. Há também um aumento dos fármacos procoagulantes e uma redução dos anticoagulantes, o que gera uma coagulopatia. Isso resulta na formação de trombos, principalmente nos vasos menores, o que prejudica ainda mais o fluxo sanguíneo através dos capilares para os tecidos. Os glóbulos vermelhos também podem se tornar menos flexíveis e, portanto, não conseguem entregar oxigênio aos tecidos com a mesma facilidade. Isso significa que, mesmo um órgão que esteja perfundido, a entrega de nutrientes e oxigênio pode ainda estar comprometida. Na maioria dos casos, a fonte é uma infecção bacteriana, sendo Staphylococcus aureus, Pseudomonas e E. coli isolados em mais de 50% dos casos, mas também podem ser causados por vírus, fungos e parasitas. A pneumonia é a fonte primária mais comum de infecção, seguida pelo abdômen e trato urinário, mas pode ser proveniente de qualquer outra fonte. Nos idosos, o trato urinário é a fonte mais comum. Às vezes a sepse é chamada de sepsemia, o que significa envenenamento do sangue, mas o sangue não necessariamente precisa estar contaminado para causar sepse, embora esteja infectado em cerca de 15% dos casos. Em até um terço dos casos, nenhuma fonte de infecção é encontrada. Certos fatores aumentam a probabilidade de infecção levar a sepse. Por exemplo, a idade avançada acima de 65 anos ou pessoas muito jovens, um estado de imunocomprometimento com a presença de câncer, uso de medicamentos anticancerígenos ou esteroides. Outros fatores incluem cirurgias recentes ou procedimentos invasivos, catéteres, diabetes mellitus ou hemodiálise, uso de álcool ou drogas e até mesmo gravidez. A sepse tem uma apresentação extremamente variada, geralmente apresentando alguma fonte de infecção com suas próprias características. Por exemplo, tosse na pneumonia. Uma febre geralmente está presente, mas não é obrigatória. Por exemplo, em idosos, ela pode estar ausente. É importante lembrar que a hipotermia também pode ser uma manifestação da sepse. Outras características possíveis incluem taquicardia, alteração do estado mental ou discurso arrastado e redução da produção de urina. No geral, é um diagnóstico clínico com base na presença de uma infecção e disfunção orgânica. Assim, segue critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica que foram usados anteriormente e incluem 2 ou mais dos seguintes critérios: temperatura acima de 38,3 graus ou abaixo de 36 graus, taquicardia, hiperglicemia sem diabetes, alteração do estado mental ou contagem alta ou baixa de células brancas no sangue. No entanto, mais recentemente, houve uma mudança na utilização desses critérios e, em vez disso, utiliza-se o Score SOFA, que significa avaliação sequencial da falência orgânica. Isso foi desenvolvido para uso na unidade de terapia intensiva, para determinar a extensão da falência orgânica em pacientes com sepse. Geralmente, requer uma pontuação de 2 ou mais
mais ou uma mudança de 2 para indicar disfunção orgânica e, portanto, definir a sepse. Esse score é baseado em 6 parâmetros que refletem a função cardiovascular, respiratória, renal e hepática, o nível de consciência e a coagulação. Pontuações iniciais de 10 ou mais indicam mortalidade de 50%, enquanto pontuações de 14 ou mais estão associadas a uma mortalidade de 95%. Uma versão condensada do score chama-se QSOFA, inclui taquipneia, alteração do estado mental ou nível reduzido de consciência e pressão arterial sistólica abaixo de 100 mg de mercúrio, com 2 dos critérios indicados a necessidade de intervenção adicional, pois destaca pacientes com maior risco de resultado adverso. Para choque séptico, a definição é sepse com coexistência de hipotensão persistente que requer o uso de vasopressores para manter a pressão arterial média acima de 65 e lactato sérico acima de 2. Existe um limiar baixo para iniciar o tratamento da sepse. O tratamento inicial da sepse suspeita é baseado em 6 etapas conhecidas como sepsis 6, 6 medidas para a sepse. Elas são divididas em 3 para dar e 3 para tomar. As 3 para tomar são culturas de sangue, que idealmente devem ser colhidas antes de administrar antibióticos, mas não devem atrasar a administração deles, exame de sangue, incluindo níveis de lactato, e a produção de urina, que deve ser medida mais confiavelmente através da inserção de um catéter urinário. Geralmente, antibióticos intravenosos empíricos são administrados, bem como fluidos intravenosos. Os fluidos são fundamentais para combater os efeitos fisiológicos da sepse, pois ajudam a restaurar a pré-carga e, consequentemente, a circulação. O oxigênio também é geralmente administrado. Medidas adicionais podem incluir o uso de vasopressores, seguidos por inotrópicos em pacientes que não mantêm uma pressão arterial adequada, ou reanimação intravenosa de fluido.